EGC, e a professora Luciane Maria Fadel, também do nosso EGC. Agradecemos e damos início a essa defesa de dissertação de mestrado de Graziela Grando Bresolim, intitulada Modelo Andragógico de Plano de Aula, à luz das teorias de aprendizagem experiencial e expansiva. Essa defesa começa agora, sendo realizada no dia 31 de março de 2020, por meio de videoconferência. Conforme combinado, Grazi, lhe damos a palavra por 30 minutos para a sua apresentação. Nós vamos, nós da banca, tirar o nosso vídeo para não prejudicar a transmissão e o nosso áudio. Após a Graziela apresentar, nós vamos nos reunir em outra sala, a banca vai se reunir em outra sala para discutir e voltamos para o parecer final. Então, Grazi, fique à vontade. Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela com vocês, a tela da minha apresentação. Eu gostaria só de um ok, se estiver aparecendo para vocês. Ok, está aparecendo. Bom, eu gostaria então de começar essa apresentação agradecendo os professores que compõem essa banca. Muito obrigada por terem aceito esse convite e principalmente por terem aceito participar dessa defesa online. Eu também agradeço as pessoas que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube também, que estão nos acompanhando. Meu nome é Graziela Grando Bresolim, eu sou da área de Gestão do Conhecimento. O título da minha dissertação é um modelo andragógico de plano de aula à luz das teorias da aprendizagem experiencial e expansiva, sobre a orientação da professora e doutora Patrícia de Sá Freire e com orientação do professor doutor Roberto Pacheco. Aqui é a agenda da minha apresentação e eu começo então com o contexto. A difusão então de novas tecnologias digitais disruptivas está transformando os modelos e processos de negócios. A evolução digital está afetando todos os setores, desde as empresas chamadas nativas digitais, que nasceram nessa era digital, como as empresas imigrantes digitais, que nasceram antes da era digital e que precisam se reconfigurar e migrar para uma nova era digital. Como consequência da transformação digital, a sociedade do conhecimento encontra-se em constante mudança. E uma dessas mudanças está relacionada à forma que as novas gerações concebem o trabalho e como as profissões se aperfeiçoam e se transformam. Este novo cenário impele mudanças também na educação, com impacto, então, na redefinição de valores, da organização didático-curricular, dos processos de ensino e aprendizagem e, principalmente, do papel e desempenho tanto do professor quanto do aluno, isso em todos os níveis de ensino. Assim, diante dessas mudanças, torna-se necessário o desenvolvimento de novas competências do corpo da chamada tríade educacional, que é formada por aluno, professor e instituição. Em relação à dimensão aluno, essa geração que se encontra atualmente nas instituições de ensino, elas impelem, então, a criação de novos programas, currículos, processos, instrumentos e ferramentas que estejam alinhadas às suas características, de forma a considerar, então, as suas necessidades, seus estilos e preferências de aprendizagem. Em relação à dimensão professor, ele também precisa considerar essas características dos alunos na hora de planejar a sua aula. Mas esses professores, em sua maioria, ainda pertencem a um grupo chamado de imigrantes digitais. Então, existe uma grande diferença entre esses dois mundos, dos alunos nativos digitais e dos professores imigrantes digitais, e esse é um grande desafio a ser vencido em sala de aula, o que desafia, então, os professores a repensar suas práticas e a reutilizarem outros tipos de tecnologias em sala de aula. Assim, em relação à dimensão instituição, ela também precisa levar em consideração as características dessa nova geração e buscar, então, caminhos para a organização de aulas de forma ativa e que proporcionem aos alunos uma maior integração entre a teoria e a prática. Assim, a literatura acadêmica, já como resposta a essas preocupações, aponta a ascensão de um modelo andragógico e das teorias, então, da aprendizagem experiencial e expansiva,
de forma a apoiar a formação desse aluno jovem adulto profissional. Porém, para a Renault, os modelos tanto de aprendizagem experiencial quanto de aprendizagem expansiva, eles encontram-se ainda num plano teórico, fazendo-se necessário pesquisas que instanciem seus princípios e diretrizes na prática do professor, em planejar e organizar a aula. Neste contexto, foi definida a seguinte questão de pesquisa: como instanciar os princípios e diretrizes das teorias da aprendizagem experiencial e expansiva na prática do professor, considerando as características do aluno jovem adulto profissional. Para alcançar essa questão de pesquisa, foi definido como objetivo geral propor um modelo andragógico de plano de aula à luz das teorias da aprendizagem experiencial e expansiva. Então, de maneira a alcançar esse objetivo geral, foram definidos 4 objetivos específicos. Primeiramente, então, será necessário identificar as características do aluno jovem adulto profissional, relacionar os princípios e diretrizes experienciais e expansivas para um plano de aula, depois analisar os elementos constitutivos de um plano de aula para o aluno jovem adulto profissional à luz das teorias experienciais e expansivas e, por fim, validar o modelo andragógico de plano de aula. Este trabalho se justifica pela urgência de estudos que fundamentem a aplicação de princípios e diretrizes das teorias de aprendizagem experiencial e expansivas na prática do professor. Sim, do total de 56 documentos encontrados em uma revisão sistemática, foram selecionados 14 documentos para leitura na íntegra. Foi possível considerar que são poucos os modelos desenvolvidos até o presente momento que consideram os módulos desenvolvidos na teoria da aprendizagem experiencial como base para um modelo de plano de aula. Assim como nenhum dos modelos identificados se propuseram a promover o diálogo entre a teoria da aprendizagem experiencial e a teoria da aprendizagem expansiva. Essa pesquisa, ela pode-se dizer que ela é aderente ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento por abranger 4 importantes dimensões. A primeira delas é em relação à natureza interdisciplinar dessa pesquisa, que envolve as áreas de conhecimento como psicologia, educação, aprendizagem, pedagogia e andragogia. Em relação à atuação da pesquisadora no laboratório Engin, com ações relacionadas ao tema dessa pesquisa, houve a participação na APP de Universidade Corporativa em Rede, na organização de eventos, na organização de livros e também a atuação de projetos de pesquisa e extensão. E principalmente a atuação no projeto piloto Alexandria Sapiência, que foi fundamental para validar o modelo proposto nessa dissertação. Assim, em relação ao histórico de trabalhos já desenvolvidos pelo EGC, essa pesquisa tem aderência ao tema de educação já tratado desde o início do EGC e avança ao trazer novas teorias e a aplicação de um plano de aula para a educação, com foco na educação presencial. E a contribuição dessa pesquisa para o EGC, em relação ao histórico já percorrido, é realmente o aprofundamento do construto aluno, jovem, adulto profissional e os princípios e diretrizes para a elaboração de um planejamento educacional e um plano de aula. Sim, em relação às teses e dissertações do EGC relacionadas a esse tema de pesquisa, foram elencadas essas apresentadas no quadro, mas em especial essa dissertação aprofunda especificamente as discussões do Framework Ponte-TAP, desenvolvida por Thalita Caetano, em relação às teorias da aprendizagem experiencial e expansiva. Apresentando a fundamentação teórica, em relação ao desenvolvimento humano no período denominado jovem adulto, que ocorre entre o final do período de adolescência e o início do período adulto, considera-se que a partir das idades de 17 e 18 anos, existem características que distinguem esses indivíduos dos demais períodos, porque eles se encontram no ápice do seu desenvolvimento físico, então ele não pode mais ser considerado adolescente, porém ocorre um prolongamento em relação ao período, aos papéis do período adulto, o que resulta então no surgimento desse novo período chamado jovem adulto, no qual ocorre a ampliação do período que abrange as características do adulto, antecipando para os 17 anos e deixando de classificar esses alunos a partir dos 17 anos como jovens crianças, mas passando a classificá-los como jovens adultos.
Então, dessa forma, foram encontradas na literatura as 10 publicações presentes nesse quadro de análise sobre o construto jovem-adulto, que foram consideradas neste trabalho. Assim, pode-se dizer que o jovem adulto encontra-se entre as idades de 17 anos a 25 anos, ele se encontra no ápice do seu desenvolvimento físico e cognitivo, ele busca por identidade e intensificação do convívio social, ele começa a desenvolver a individualização e a independência, e com acesso intensivo às informações e conhecimentos, pode-se dizer que algumas características de maturidade já se encontram presentes nesses indivíduos. Por isso, por todo esse cenário, eles precisam ser ensinados com base no modelo andragógico e não pedagógico, de maneira a motivá-los, a torná-los responsáveis pelo seu processo de ensino e aprendizagem. Além das teorias de desenvolvimento humano, foram estudadas nessa pesquisa as teorias geracionais e identificadas características dos representantes dessas gerações que podem auxiliar o professor na elaboração de um plano de aula. Dessa forma, o aluno, jovem adulto profissional, encontra-se atualmente na geração Y e Z. Estes alunos estão ingressando em instituições de ensino e começando sua trajetória profissional. Além disso, as características desses indivíduos podem ser classificadas em 4 dimensões que serão apresentadas a seguir. Em relação à dimensão personalidade, o indivíduo jovem adulto profissional, ele é aquele que superou o período da adolescência e vive o período jovem adulto em sua trajetória profissional. Ele é individualista, imediatista, é curioso, com vontade de conhecer e experimentar, voltado para a inovação, em gosto pelo desafio, gosta de autonomia, flexibilidade, qualidade de vida, é multitarefa e por isso ele pode ter dificuldades em se concentrar em uma única atividade, tem uma visão de mundo global e é participante ativo em atividades cívicas e em comunidades com envolvimento em causas sociais e ambientais. Em relação à dimensão aprendizagem, esse indivíduo tem capacidade de aprender ativamente, ele aprende brincando, se comunicando, trabalhando e criando comunidades. Ele tem capacidade de aprender na prática e para a prática, e tem dificuldade de aprender com métodos tradicionais. Em relação à dimensão uso de tecnologias, esse indivíduo é representante da geração NET, da geração Millennium, ele aprende digital ou nativo digital. Isso porque ele foi alfabetizado e auto-instruído pela tecnologia. Ele é habituado a utilizar essas tecnologias e a internet desde sua infância. Além disso, ele também pode ser considerado como uma geração silenciosa pelo uso prolongado da tecnologia. Esse indivíduo também é atuante nas redes sociais e comunica-se com uma linguagem própria. Sim, a última dimensão, relação com o trabalho, ele anseia por uma rápida ascensão de carreira, busca carreiras que possibilitem paixão, valores, significado para a sua vida e, portanto, o dinheiro não é um fator principal de escolha dessa carreira. Ele valoriza o trabalho em empresas que são socialmente responsáveis e com um bom ambiente de trabalho. Ele almeja horários flexíveis, roupas informais e gosta de receber feedbacks pessoais e objetivos. Assim, com a elaboração desse quadro, pode-se dizer que o primeiro objetivo específico dessa dissertação foi alcançada. E ele também é uma contribuição deste trabalho. Para identificar as teorias da aprendizagem que apoiem o planejamento e a organização da aula pelo professor, de maneira a mobilizar os alunos jovens adultos profissionais para a aprendizagem, foram identificadas, então, a aprendizagem experiencial e expansiva. Após a análise dessas duas teorias, foi possível relacionar 5 princípios e 22 diretrizes que precisam ser respeitadas em um plano de aula. Sim, a primeira dimensão, denominada experiência concreta, tem como princípio que a aprendizagem inicia-se com o resgate da experiência do aluno sobre o tema da aula para estimular o estilo de aprendizagem ativo. Em relação à segunda dimensão, chamada de observação reflexiva, tem como princípio a reflexão, a observação e a análise sobre a experiência vivenciada pelo aluno, então deve ser contemplada para promover o estilo de aprendizagem reflexivo. Essa dimensão abrange 4 diferentes diretrizes. Em relação à terceira dimensão, denominada conceitualização abstrata, tem como princípio a compreensão
de conceitos, teorias e modelos que possibilitam a formação de novos conhecimentos que podem ser generalizados, contemplando o estilo de aprendizagem teórico do aluno. Essa dimensão contempla 3 diretrizes. A quarta dimensão, denominada experimentação ativa, tem como princípio que os espaços para testes de ideias e conceitos em situações mais próximas da realidade possibilitam a aplicação prática dos novos conhecimentos, contemplando, assim, o estilo de aprendizagem pragmático. Essa dimensão aborda 4 diretrizes. Em relação à quinta e última dimensão, denominada consolidação na nova prática, tem como princípio que a expansão e a superação do ambiente de sala de aula para abranger um sistema organizacional, elevando assim a aprendizagem a uma prática social. Essa dimensão tem 7 diretrizes. Assim, ao final da elaboração desse quadro, com os princípios e diretrizes, ele atende ao segundo objetivo específico dessa pesquisa e considera-se, então, uma das contribuições dessa dissertação. Assim, para distanciar esses princípios e diretrizes experienciais e expansivos na prática do professor, é preciso, então, elaborar um plano de aula. Esse plano de aula é composto por elementos constitutivos que precisam ser selecionados, organizados e planejados pelo professor. Os elementos constitutivos elencados nessa pesquisa são a identificação, os objetivos, conteúdo, as estratégias de ensino e aprendizagem, as metodologias ativas, o aluno, o professor, os espaços de aprendizagem, os recursos, o tempo cronograma, a avaliação e as referências. Assim, pode-se dizer que esse quadro, com os elementos constitutivos, ele atende ao terceiro objetivo específico dessa dissertação, e pode-se dizer também que ela é uma contribuição dessa pesquisa. Finalizando a parte da fundamentação teórica e trazendo, então, essa pesquisa para a parte dos procedimentos metodológicos, pode-se dizer que essa pesquisa é de abordagem qualitativa, com objetivos descritivos e propositivos, por meio de uma pesquisa teórica empírica. O modelo proposto foi validado em 6 aulas de um projeto piloto, com 6 professores de diferentes áreas de atuação, para a formação de 50 alunos jovens adultos profissionais. Assim, aqui eu apresento para vocês o design da minha pesquisa. Em relação à pesquisa, ela aconteceu em 2 grandes etapas, uma teórica e outra empírica. Como visto até agora, a parte empírica foi cumprida e os 3 primeiros objetivos específicos foram alcançados. Dessa forma, foi criada a primeira configuração do modelo andragógico de plano de aula à luz das teorias da aprendizagem experiencial e expansiva. Com essa primeira configuração, surgida da teoria, foi possível iniciar a parte empírica que apoiou a validação do modelo proposto. Então, a parte empírica foi realizada, na primeira etapa da parte empírica, foi realizada a aplicação do modelo no projeto Alexandria. Após essa aplicação, ocorreu a verificação dos resultados da aplicação com um professor, com um especialista. Após essa verificação, foi possível gerar, então, o segundo modelo andragógico de plano de aula à luz das teorias da aprendizagem experiencial e expansiva. E, por último, então, essa segunda configuração foi validada com entrevistas com 6 professores especialistas. Agora eu apresento a primeira configuração do modelo andragógico, que é composto por 5 módulos oriundos das teorias da aprendizagem experiencial e da aprendizagem expansiva, e composto por 8 elementos constitutivos de plano de aula. Assim, aqui encontra-se o modelo. Na parte superior, encontra-se os elementos de identificação, com o tema da aula e os professores, o horário para cada módulo, e eu apresento os módulos desse modelo, que são experiência concreta, observação reflexiva,
conceitualização abstrata, experimentação ativa e a consolidação na nova prática. Também trago os elementos desse modelo, que são as questões para cada módulo, as estratégias de ensino e aprendizagem, o papel do aluno, o papel do professor, os recursos e a avaliação. A validação ocorreu por meio da aplicação do modelo andragógico de plano de aula com 6 professores participantes do projeto Alexandria Sapiência. Esses professores têm mais de 25 anos de prática docência em diversas áreas do conhecimento. Após a aplicação do modelo, e a partir das análises dos elementos observados pela pesquisadora durante a fase de aplicação, foi convidada uma especialista em educação de jovens e adultos com mais de 30 anos de pesquisa e estudos nos temas andragogia e aprendizagem experiencial, para realizar a verificação de consistência do modelo proposto. A partir dos apontamentos realizados pelo profissional, foi possível repensar 7 diferentes pontos desse modelo. Além disso, também foi sugerido a adição de orientações e opções de preenchimento com o objetivo de facilitar tanto o entendimento como propor alternativas para os professores. Assim, a segunda configuração do modelo andragógico de plano de aula à luz das teorias da aprendizagem experiencial expansiva, essa segunda configuração manteve os módulos da primeira configuração, porém houve a adição de 4 elementos constitutivos do plano de aula. Em relação ao primeiro elemento, identificação, ele sofreu algumas mudanças. A primeira configuração, existiam apenas 2 itens. Para essa segunda configuração, foram adicionadas 7 informações que são importantes e relevantes para o professor no momento que ele vai começar a planejar a sua aula. Em relação ao tema, encontra-se o título da aula e o que será abordado. A justificativa é a descrição da necessidade dessa aula em vista a atender às expectativas de aprendizagem do aluno jovem adulto profissional. Encontra-se os professores ou a equipe docente, a data, o horário de realização, o local da aula. Além disso, são elencadas as características dos participantes, ou seja, a descrição do perfil desses alunos. E, além disso, é apresentado também o estilo de aprendizagem desses participantes, ou seja, que diz respeito à descrição das suas preferências de aprendizagem, pois além de considerar as características do aluno, é preciso considerar seus estilos de aprendizagem. Na parte de baixo, encontra-se então o perfil esperado desse egresso, ou seja, as competências que precisam ser desenvolvidas ao longo da aula. E aqui eu trago também um elemento, que é o objetivo, relacionado a esse objetivo de aula com o desenvolvimento e aplicação dessa aprendizagem. Sim, o terceiro elemento, tempo, manteve-se o prazo estipulado em minutos para cada módulo e o horário de início, porém foi adicionado também o horário de término para que o professor tenha esse cronômetro para cada tempo de cada módulo. Em relação ao elemento conteúdo, ele continua com uma pergunta a ser respondida em cada módulo. Em relação ao elemento estratégia de ensino e aprendizagem, para essa configuração foram adicionadas as opções referentes a cada um dos módulos. Em relação ao sexto elemento, metodologias ativas, esse elemento foi adicionado para a segunda configuração, pois considera que as características dos alunos jovens e adultos profissionais quando ele dispõe de técnicas, instrumentos e ferramentas ativas que colocam esse aluno como protagonista e responsável pelo seu aprendizado. Então, para essa configuração também foram elencadas as opções de metodologias ativas para cada módulo. Além disso, para essa segunda configuração, foram adicionados, então, os diferentes estilos de aprendizagem que precisam ser considerados em cada módulo, ou seja, os estilos que os alunos vão vivenciar em cada um desses módulos. Em relação ao elemento papel do professor, para essa configuração foram adicionados os papéis que o professor precisa desempenhar em cada um dos módulos. O elemento espaço de aprendizagem, ele foi adicionado para essa segunda configuração, pois é preciso considerar as dimensões físicas, psicológica e social do ambiente de aprendizagem para o planejamento da aula
pelo professor. Assim, também foram elencadas algumas opções de espaço de aprendizagem para cada um dos módulos. O elemento recurso se manteve-se inalterado em relação à primeira configuração do modelo. Em relação à avaliação, foram adicionadas, então, as opções de avaliações para cada um dos módulos. E, por último, o último elemento, as referências, foi adicionado nessa segunda versão, pois viu-se que é preciso ter, então, a listagem das fontes bibliográficas para cada um dos módulos. Após a elaboração dessa segunda configuração, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 6 professores. Em um primeiro momento, foi feito perguntas em relação à percepção da aplicação da primeira configuração e, num segundo momento, para validação dessa segunda configuração. Então, para P1, o modelo pode ser utilizado para planejamento da aula pelo professor e pela instituição ou gerente do curso como um instrumento de avaliação e acompanhamento das aulas. P2 alega que o modelo auxilia os professores e contribui para a inovação em sala de aula. P3 acredita que torna as aulas muito mais dinâmicas e motivadoras. P4 alega que ambas as configurações podem ser utilizadas em aula. P5 percebe que a sua aplicação motivou e envolveu os alunos no processo de aprendizagem, e P6 afirma que a utilização do modelo possibilita planejar a aula e inovar na forma de apresentar os conteúdos. Então, a partir dessa entrevista, pode-se dizer que ambos os modelos foram validados pelos entrevistados. Sim, como conclusão dessa minha pesquisa, percebe-se que o modelo composto auxilia no desenvolvimento das novas competências do corpo da tríade educacional, formada por aluno, professor e instituição. Para o aluno, é um modelo que respeita as suas características de geração, que busca autonomia e autodirecionamento e proporciona a motivação e o aprendizado prático. Em relação à dimensão professor, possibilita planejar a aula de maneira a encantar, entusiasmar, emocionar e motivar os alunos, jovens, adultos, profissionais a gerarem novos conhecimentos e aprender. Para a instituição de ensino, é um modelo de apoio ao planejamento das aulas, de forma a preparar esse aluno para se tornar um cidadão consciente, crítico e em prontidão para aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas da sociedade. Quanto à contribuição teórica desse trabalho, destacam-se os quadros síntese, como o de análise e desenvolvimento do período jovem-adulto, as características do aluno jovem-adulto profissional, os princípios e diretrizes referentes às teorias da aprendizagem experiencial e expansiva, e o quadro de elementos constitutivos do plano de aula. Como contribuição teórica e prática dessa pesquisa, considera-se que as duas configurações foram validadas. Além disso, a maior contribuição é o próprio modelo em si, que, ao ser utilizado, se constitui como uma ferramenta estratégica importante para a tríade educacional, tanto para promover a autonomia dos alunos, como para desenvolver as competências do professor e, consequentemente, para inovar em sala de aula. Em relação a trabalhos futuros, então, sugere-se o desenvolvimento de variadas pesquisas empíricas de aplicação desse modelo proposto, a aplicação tanto em universidades acadêmicas quanto em universidades corporativas, e a aplicação em diferentes áreas de conhecimento, mas sempre respeitando o público de alunos nessa faixa etária de 17 e 25 anos e as suas características. Sim, aqui eu trago as referências utilizadas nessa apresentação, e eu só tenho a deixar o meu muito obrigada para a banca e para todo mundo que está me assistindo. Assim eu finalizo a minha apresentação. Obrigada, Grazi, pela sua apresentação. A banca está toda presente. Obrigada por cumprir o teu horário. Agora nós vamos nos reunir em outra mídia, no WhatsApp, como banca, né, para poder discutir e trazer o resultado. Para quem não está ouvindo no YouTube, esse agora é um período de 20 minutos, 15 minutos,
que a banca se reúne separadamente. A Grazi vai continuar aqui, aguardando, e nós voltamos para dar o resultado, tá bom? Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa ou podemos seguir? Pode seguir, eu aguardo vocês. Ok. Professora Patrícia, só uma questão, tu preferes que a gente converse primeiro, digamos assim, faça uma deliberação? Eu acho que era melhor a gente fazer as intervenções, não? É isso. Desculpa, professor, é lógico, é confusão de banco online, a primeira, né? Tá bom, querido, desculpa, obviamente. Então, eu dou a palavra, eu já ia inverter tudo, né? Eu dou a palavra para a professora Andressa. Tá bom, não estava entendendo nada. Ainda bem que o professor Neri chamou minha atenção. Professora Andressa Pacheco, professora externa ao EGC, professora de administração, que trabalha em educação muitos e muitos anos. Passo-lhe a palavra para arguir. Tá, vamos lá. Eu coloquei aqui o fone para ver se não dá tanta interferência. Bom, primeiramente, obrigada, né, Graziela e Patrícia. Né, eu coloquei aqui um agradecimento. Depois, a vantagem, acho que da distância, é que aí a gente faz tudo, né, no formatinho bonitinho para enviar para vocês mais facilmente, né? Então, obrigada pelo convite, né? E gostaria de parabenizar pelo tema, pelo conteúdo, né? E também pela presteza e cordialidade da mestranda, que sempre foi muito ágil nas informações e no trato pelo menos comigo, né, como banca. Bom, Graziela, o que eu vou falar, obviamente, assim, são sugestões de melhorias ou, digamos, dúvidas que eu fiquei. Em alguns pontos vai ser, digamos, até sugestões para você, até quem sabe para o doutorado, não seria mais para esse trabalho, que sim, são outras visões, digamos, muitas vezes quando eu estava lendo, eu pensava outras formas de chegar ao mesmo resultado, tá? Então, é mais nesse sentido, não é de quiser que você tem que fazer de novo, né? São só outras formas de pensar, tá? Então, não se assusta também com isso, tá? Então, é só um novo olhar, né, sobre esse trabalho que foi tão bem conduzido por você e pela Patrícia. Tá? Bom, vamos lá. Em relação ao teu resumo, ele está bem, está ok, está bem escrito. Eu só colocaria ainda um parágrafo ali, pequeno, né, porque ele já está extenso, sobre a contribuição do teu trabalho para o PPGC. Você tem esse parágrafo já escrito lá na frente, tá? Eu traria só uma frasezinha ali para ficar mais claro isso, já pensando até numa questão de avaliação, depois do programa, tudo, eu acho importante colocar já ali a contribuição disso. Já entrando nessa questão da EGC também, digamos assim, eu fiz o doutorado também na EGC e na tua aderência ao EGC, eu não fiquei, digamos, convencida. Não estou dizendo que o teu trabalho não é aderente, o teu trabalho é aderente, só que eu acho que a forma como foi escrita se focou em coisas que, na minha visão, deveriam ter se focado em outras. Né? Se focou muito na questão da tua experiência, na descrição das tuas atividades, mas ali é um capítulo da aderência do trabalho e não da mestranda. Obviamente, dá para perceber que você foi uma mestranda ativa, participou de projeto, participou de várias ações ali da EGC, mas eu não fiquei convencida sobre o trabalho. Minha sugestão, focar mais na questão de gestão do conhecimento e aprendizagem. Deixar isso mais claro, né, como aderência ao programa, focar mais nessa questão de gestão do conhecimento e aprendizagem, que é onde é o teu link, né, para aderência ao programa. Eu acho que isso ficou um pouco solto. A parte da contribuição está escrito melhor, mas a parte inicial ali da aderência eu achei que ficou faltando isso, tá? Como sugestão, obviamente. Eu postei alguma coisa de páginas aqui, eu vou falando aqui. Na página 18, isso eu passo para você, tá? Não precisa se preocupar em anotar. Na página 18, eu sugiro tirar. Você fala no último parágrafo, você cita um artigo teu, né, teu e com outras pessoas, e você fala que foi feito pela pesquisadora. Mas como é de outros autores também, eu tiraria ali que foi feito pela pesquisadora. Obviamente, está
tá claro ali depois no texto, tá? Na introdução, você traz um pouquinho da pesquisa da Scopus, que você detalha depois na justificativa, mas ali ela ficou um pouco solta, tipo, ficou faltando detalhe ali, que eu nem sei se... minha sugestão é não colocar nada ali na introdução, deixa lá para justificativa mesmo, porque parece que ficou solto aquele parágrafo, tá? Bom, na parte da fundamentação, a fundamentação está muito boa, muito bem escrita, tá? Eu fiquei em dúvida, quando você traz na página 45 Maslow, a pirâmide, a base da pirâmide você colocou como fatores psicológicos. Para mim, eu sempre estudei como fator fisiológico. Tá? Acho que eu fiz errado, acho que na hora que eu fui... Tá, então é só um detalhezinho mesmo. Não é psicológico mesmo. E eu senti falta de uma questão, você traz muita teoria, muitos fundamentos, muitas visões diferentes, mas eu senti falta de qual é a visão que você adotou no trabalho. Por exemplo, ali naquela nova geração do estudante, qual que é a nomenclatura que você, como pesquisadora, vai usar ao longo do trabalho? Então, eu faria isso ao final de cada capítulo ali, quando você traz esses... Isso em vários momentos ali, né? Você traz várias teorias, várias coisas. Então, tá, qual é o posicionamento teu? O que você, a partir disso, você usou digamos, um conceito específico de um autor, você juntou vários conceitos e utilizou um conceito próprio a partir desses vários autores. Eu senti falta desse teu posicionamento, quais são suas escolhas teóricas, tá? Mas isso também tranquilinho de fazer. Eu sugiro uma revisão de português, você escreve muito bem, só tem uma questão de vírgula. Tem vários momentos que as vírgulas estão erradas, principalmente quando você chama o autor. Aí é só uma questão de revisão simples, tá? Para fazer depois, que na hora a gente acaba também não percebendo. Em alguns momentos eu achei um pouco extenso a teoria, quando você traz muita questão de histórico, né? Eu particularmente não traria, mas é só uma questão de pensar, porque assim, depois na hora das análises, eu achei que acabou, principalmente nas análises finais, você usou muito a teoria para a construção do teu modelo. Mas depois, nas reanálises, até nas falas depois dos professores, eu senti falta desse resgate também de autores. Tá? E eu acho que isso se deu também porque você tinha muita teoria, e às vezes muita teoria que você não conseguiria usar na análise, por exemplo, um histórico de andragogia. Você não ia utilizar um histórico para fazer uma análise, né? Mas sim um posicionamento de um professor sobre isso, só uma questão mais de reflexão do que necessariamente de sugestão de arrumar alguma coisa, tá? Na página 110, você começa a falar de gestão do conhecimento, gestão e planejamento, né? Eu sugiro tirar o Chiavenato, aí vem a área de administração, né? Eu sou professora de administração, porque você conceitua planejamento com Chiavenato. Como você conceitua lá em cima, que teu trabalho é um trabalho de gestão, né? E aí por ser um mestrado, tudo, eu te sugiro usar o Mitzenberg, Daft, que aí são autores de planejamento, tá? E não Chiavenato, que já é um autor de RH, já outras questões ali, tá? E eu senti falta naquele capítulo de um pouquinho mais de discussão dessa questão de gestão do conhecimento, até para caracterizar a linha que você pertence. Né? Então, por exemplo, eu lendo o teu trabalho, fica difícil eu caracterizar ele como um trabalho de gestão. Não que ele não seja, ele é, tá? Mas pela forma como foi conduzido. Então, ali é o ponto que eu venderia, digamos, para o leitor que meu trabalho é de gestão. Tá? Cuidado com algumas expressões, você tem algumas ao longo do texto, eu apontei aqui na página 111, quando você quer enfatizar muito alguma coisa, então você colocou que algo é extremamente importante. Então, ele é importante, já tá bom, não precisa os adjetivos ali para você elevar muito aquele conceito. Tá? O que eu fiquei em dúvida também no teu trabalho, até pela tua aplicação, é a questão do ensino superior. Né? Porque assim, você caracteriza o teu modelo como um modelo para o ensino superior. E eu não fiquei, digamos, convencida, de novo, que é necessário só ao ensino superior. Né? Eu entendi que é um modelo para aquele público.
né? Porque ensino superior tem várias características ali que você também não descreveu e acho que nem precisava, né? Então, para você repensar ali com a Patrícia, será que o foco é o ensino superior, né? Ou é realmente o jovem adulto lá? Esse é o teu público, independente da forma de aprendizado que ele está tendo, se é numa universidade, se é numa pós-graduação, se é, sei lá, fazendo um curso, né, de aperfeiçoamento, porque eu acho que o modelo, pela minha visão, poderia ser adequado em qualquer uma dessas áreas. Ele não ficaria limitado ao ensino superior, tá? Alguma questão de nomenclaturas, né? Eu acho que a Patrícia, obviamente, pode te ajudar mais, que ela já tem esse lado, veio da pedagogia. Eu aprendi um pouco isso quando fiz a tese, a questão da diferença de aluno e estudante, ensino e educação, você uniformizar essas linguagens, né? Porque, por exemplo, o aluno, o significado de aluno é sem luz, né? Então, normalmente se usa a questão do estudante, até pelo que você preza nas suas teorias, né? Dessa participação mais ativa, de a gente pensar no estudante, dele ter, a vivência dele ser contemplada. Então, acho que a palavra estudante ficaria melhor. E a mesma coisa de ensino e educação, né? Então, voltar mais para a cara de educação e não só do ensino, né? Que seria uma via única, digamos assim. Queria te parabenizar pelos quadros, realmente ficaram muito bons. Ali, o final da tua fundamentação teórica ficou muito boa, né? Aquela análise final que você fez, né? Só aquilo já dá um baita artigo ali depois ali para você com a Patrícia, né? Então ficou muito legal ali, tá? Já na questão, né, da metodologia, para mim, apesar de vocês terem caracterizado com a questão da conveniência do projeto Alexandria, eu tentaria trazer mais coisa do projeto, porque assim, ele ficou muito solto só na metodologia, né? Então, o que eu acho que é a saída disso, né? A saída é para mim, é sair do ensino superior, porque assim, se você focou em vários momentos falando que é um modelo para o ensino superior, para mim é um modelo para o jovem adulto. Né? Por quê? Se fosse para o ensino superior, várias vezes que eu ficava lendo, eu ficava pensando, então por que ela não fez uma turma de graduação? Né? Por que ela não fez, ou uma turma de mestrado, mas principalmente a questão da graduação, que me chamava mais atenção. Tá? Eu acho que se você focar que o teu público é esse, quem é o teu público, e aí sim, caracterizar esse projeto, que tem ali os dados de quem foi o público, da idade, você caracterizar que pegou um projeto que tinha aulas para este público, fica melhor do que aquela questão do ensino superior, né, que ficou para mim mais distante. Por causa disso, né, se fosse continuar com a questão do ensino superior, para mim faltou limitação do estudo, porque a tua validação foi em num projeto de extensão, né? Então, se você pensar em ensino superior, teriam muitas outras instâncias diferentes que poderiam te gerar resultados diferentes. Né? Então, você teria uma limitação, não invalida nada da pesquisa, é só uma questão de limitação a partir do que eu pesquisei. Né? Então, minha sugestão, de novo, é focar no público. Ok? Eu fiquei em dúvida nas análises uma questão dos estudantes. Se em algum momento houve entrevista ou algum contato com os estudantes, para mim não fica claro isso. Pelo que eu entendi, você participou das aulas, é isso? Né? Então, isso não fica claro para mim durante a metodologia, porque na análise isso aparece. Por exemplo, os alunos ficaram frustrados porque não tiveram feedback, porque teve aquela intervenção externa de um dos patrocinadores. Tá? Então, eu falei, como é que ela sabe isso? Tá? Então, você tem que ali se declarar mais em relação a isso, né? Você, então, participou, ok, não tem problema nenhum, né? E a partir disso, você fez observações do público que você observou, né? Então, observei, sei lá, o que eles estavam sentindo, como que eles estavam reagindo, né? Quais eram as indagações, qual era a participação, então, o que você observou nesses cursos, tá?
Outro ponto que eu sugiro você alterar é a identificação dos docentes, porque você fala que você não identifica o docente porque você pôs o P1, P2, P3 lá. Mas você coloca a característica deles, assim, ele dá 20 anos a disciplina, ou ele trabalha em tal coisa. Então, no final, você tem uma identificação indireta. Né? Qual que é a minha sugestão? Tudo que for de identificação, joga lá para a metodologia dizendo que os professores entrevistados têm essa característica, não fala ali quem é o P1, P2, P3, P4, P, né? E depois trabalha com a questão do P1, P2, P3, tirando essa parte do texto, que você consiga identificar quem é quem. Tá? Porque até por causa do termo de sigilo ali, tudo, a gente não poderia identificar, e você acaba fazendo uma identificação indireta. Tá? Não tem o nome, mas tem características que eu consigo saber quem é. Tá? Isso eu já falei. No teu formulário, você coloca perfil esperado dos egressos. Tá? Aí vem a área que eu estudo. Eu não sei se a palavra certa é egresso ali, porque eu estudo gestão de egressos. O egresso, normalmente, é quem concluiu o curso. Né? Então, ali, como é uma aula, né, eu não sei... Você depois tem uma outra descrição ali que eu acho que é melhor do que a questão do egresso. Tá? Eu, particularmente, não utilizaria essa nomenclatura, porque, assim, se o cara não concluir, não sei o quê, não sei, acho que o estudante, sim, ali da disciplina, tá? Outra questão, aí já eu pensando como professora, tá? Eu achei muito legal o teu modelo, mas eu achei de difícil aplicação em uma aula no formato, por exemplo, na graduação que eu tenho hoje. Eu tenho aulas de 1h40, digamos assim, né? São 2 aulas, o total dá 1h40. Então, pelo tudo que tem que ser feito, eu achei, para mim, aí eu pensando que seria não um plano de aula, mas um plano de módulo, digamos assim. Né, um módulo de aula para fazer todas aqueles pontos, senão também os tempos ficariam muito curtos, eu pensando como professora e aplicando aquilo. Tá? Então, eu não sei se você chegou a pensar nisso, mas, por exemplo, para este modelo, teria um tempo de aula, não sei, por exemplo, foram aulas de 4 horas, aí sim, numa aula de 4 horas você consegue ter mais tempo para você planejar essas atividades. Não planejar, mas ter essa sequência lógica ali, né? Então, se teria, né, na tua visão depois, pensando, se teria um tempo ideal para você pensar nisso, né? Qual seria a aula, né, o formato ali da aula, tá? No item, quando você fala da percepção dos docentes, que é a sua validação final, né, depois da validação com especialistas, a validação com os docentes, eu faria análise de forma diferente. Né? Aí é uma questão, obviamente, você não vê com a Patrícia, mas assim, eu não gostei da divisão por professor, eu preferia a divisão por assunto. Né? Então, por exemplo, sobre a utilização do modelo. Então, o professor 1 falou isso, o 2 falou isso, 1, 2, 3 falaram a mesma coisa. Então, ali, eu faria análise de forma diferente. Na minha visão, daquela forma, ficou mais difícil de comparar as análises, né, sobre os assuntos. Eu fiquei muito com a visão individual de cada um, tá? Nessa parte final, ali eu senti a falta de você resgatar a teoria, até para entender se algumas percepções dos docentes já tinham sido retratadas na teoria de alguma forma, né? Ou se não tem nada, ok, mas se tivesse para fazer esse resgate. E uma outra aplicação, eu achei a sua sugestão de trabalhos futuros um pouco... pouca coisa, acho que tem tanto material ali que poderia ter mais coisa. Eu sei que é o momento final, a gente já está cansado de escrever, né? Mas acho que ali poderia ter mais coisas. E uma aplicação que eu acharia muito interessante da tua pesquisa é em disciplinas que já são dadas há muitos anos pelo mesmo professor. Né? Porque assim, você fez a aplicação em um grupo num projeto único, digamos assim. Né? Tudo bem que a pessoa já dava essa disciplina há vários anos, mas era o momento que ele fez ali, né? Então, eu faria nesse sentido, de fazer essa aplicação com professores que já dão aula há mais tempo. Por exemplo, eu dou a mesma disciplina há quase 10 anos.
né? Então, se adequando esse modelo, se eu perceberia diferença na minha aula, né? E no aprendizado dos alunos, que é uma grande dificuldade, que está sendo discutida para essa geração, beleza? Bom, essas eram as principais considerações. A Patrícia já está aqui me mandando que eu só tenho mais um minuto, né? Mas era só isso mesmo, já estou no último item, Patrícia. No final parabenizar pelo trabalho, eu sigo à disposição se precisar de alguma coisa, tá? E eu estou te enviando tudo isso que eu te falei por e-mail, tá bom? Ai, muito obrigada, professora. Suas contribuições foram ótimas. Andressa, muito obrigada pelas contribuições. Não tenha dúvida que várias do que você comentou, várias, ou se não todas, serão absorvidas com muita competência. Sobre especificamente esse do tempo a ser aplicado em sala de aula, os módulos, eles podem ser trabalhados, inclusive, por 1 minuto cada um, não necessariamente 4 horas, 1 hora. É uma dinâmica que se faz e foi testado nessa experiência da Alexandria. Mas bem importante a sua fala e não tenha dúvida que vão gerar várias outras pesquisas a partir disso, né? Eu convido agora para falar a professora Luciane. Estou aqui. Obrigada, professora, por estar presente. Muito obrigada por esse momento seu aí em casa, nessa época tão complicada. Obrigada, querida. Eu que agradeço o convite, tanto da Graziela quanto o teu, Patrícia. Foi um prazer ler teu trabalho, eu aprendi bastante. Eu sempre gosto muito quando eu leio trabalhos que eu aprendo, passo para frente, né? Já coloquei vários dos autores que você citou para os meus orientandos lerem, e já deixei em alerta que assim que você publicar a tua dissertação, para eles voltarem e lerem, porque a tua contribuição serve para muitas coisas do que a gente está fazendo dentro do DGC. Então, assim, parabéns, teu trabalho está muito bom. Eu gostei muito de ler. E as contribuições que eu vou fazer aqui, como a professora Andressa falou, são a nível de contribuir com o teu trabalho, a nível de você ter realmente um documento que possa competir com a melhor dissertação. Então, é nessa visão que eu vou colocar algumas coisas para ti, tá? Tudo que eu colocar aqui, eu redigi num documento, que eu vou te passar depois no parecer, e também marquei algumas coisas no teu trabalho no documento, correções, ortografia, algumas coisas que a gente vai pegando quando a gente está lendo, que não vale a pena eu falar aqui, mas depois eu te mando o documento e você dá uma olhadinha lá naquilo que eu marquei, tá? Então, eu vou ficar restrita ao parecer que eu escrevi, justamente por causa desse momento online, que a gente tem que ser um pouco mais preciso, né, nas colocações, por causa do tempo, tecnologia e etc. Tá? Mas qualquer alteração, qualquer dúvida que você tenha, você pode me interromper, tá? Muito bem. Então, assim, no geral, o teu trabalho está muito bom. Gostei muito do destaque que você deu às contribuições da dissertação, né, em cada fase, tanto na conclusão quanto no fechar de cada sessão. Isso tem para que quem está lendo vá entendendo o que você quer levar para frente. Uma colocação, porém, que eu faria é que o trabalho está muito extenso. Tá? Então, assim, a nível de mestrado, ele é um trabalho extenso, não que seja um problema, mas por causa dessa extensão é mais fácil de você deixar coisas para trás sem uma costura mais adequada, como a professora Andressa já falou. Por exemplo, sentir falta de você resgatar algumas coisas da teoria no final na discussão. Mas a gente entende também que é um trabalho, que foi um trabalho muito grande nesse tempo que vocês têm de mestrado, e por isso mesmo que eu diria, algumas coisas de teoria dá para tirar, tá? Porque eu não via o uso disso para frente. Principalmente a parte da pedagogia, por exemplo. Né? Porque como você fez o recorte na andragogia, toda parte que você fala sobre pedagogia não tem porquê, aonde que você iria utilizar, a menos que você faça algum tipo de costura entre essas duas teorias, ou essas duas faces, mais para frente, que eu não vi. Tá? Outra questão também que eu sugiro aqui para você poder reduzir um pouco o volume de texto é passar algumas coisas ou para apêndice ou no final do trabalho. Né? Por exemplo, algumas tabelas que você coloca ali fazendo um resumo de uma visão de um determinado autor. Né? Vale a pena deixar as contribuições daquele autor para o teu trabalho, mas deixar toda aquela parte de tabela no apêndice, por exemplo. Tá? Não a tabela final que a Andressa falou que também achei muito boa. Tá? Aquela merece estar ali, inclusive com destaque, porque ela foi fundamental para o resto da leitura do trabalho. Tá? Em relação ao teu resumo, então eu fiz algumas colocações aqui em relação a cada capítulo, tá? E eu vou passar por entre eles.
Do meu ponto de vista, agora sou eu falando, eu considero o verbo validar um pouco pesado demais para o trabalho de mestrado. Porque quando eu trabalho com o verbo validar, normalmente eu trabalho com quantitativo, com estatística, com muita gente utilizando em vários diferentes campos. Como antes a professora Andressa falou, você fez uma aplicação num grupo muito determinado, né? Ele tem um certo perfil que pode ser que não funcione com outro tipo de professor. Então, para ter o verbo validar, depois você discute com a Patrícia, eu fiquei um pouco receosa nesse verbo, tá? Então, eu fui marcando, isso aqui não é validação, mas uma verificação de consistência, como você fez antes, depois com a especialista, tá? Então, discutam sobre isso. Também eu coloquei ali no objetivo, já na introdução, né? Você situou muito bem o problema, com justificativos, com os objetivos, mas no objetivo B eu colocaria a palavra principal ali, porque não é tão abrangente assim, tá? E daí, novamente, eu marco aqui o verbo validar, que estava me incomodando. Tá? Então, em relação à fundamentação teórica, como eu falei, a parte da pedagogia talvez fosse, né, uma parte que você poderia tirar daqui. Eu sei que precisa, enquanto vocês estão escrevendo, né? Essa é uma leitura fundamental para você, como pesquisadora, ter esse conhecimento. Mas depois, no decorrer do trabalho, a gente acaba tendo umas partes que dá para serem retiradas e que não vai influenciar em nada o teu trabalho no final. Tá? Ele fica mais enxuto. Ele fica com aquela o que a gente sempre chama de dar um mergulho, né? E de realmente escrever aquilo que faz com que o teu trabalho se comporte ou se forme na sua integridade, né? E daí sim concorrer com um trabalho de melhor dissertação. Você usou muitos autores, fiquei admirada com o trabalho de mestrado, são 213, né, listados na referência. Dialogou muito bem com eles, a nível de mestrado eu acho que está ok. Né? Se fosse um doutorado, a gente exigiria um pouco mais, mas a nível de mestrado, muito bom. E colocou tanto as teorias de suporte como o objeto ser revisado. Né? Então, cumpriu aqui dentro da fundamentação teórica as teorias que eu precisaria para trabalhar nesse teu modelo. Em relação aos procedimentos metodológicos, eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, a questão da validação que eu já falei. E depois, por que você aplicou o modelo com os professores antes de passar com o especialista? Porque me parece que na contribuição do especialista, ela fez uma contribuição mais a nível do próprio modelo do que em cima dos resultados, olhando a aplicação com os professores. Pode ser que tenha sido uma visão minha, porque a parte que você redigiu sobre isso é relativamente curta na comparação com o restante do teu trabalho. Mas eu sugiro, por exemplo, se era fundamental que ela tivesse esse uso, essa aplicação primeiro, para poder fazer uma contribuição, deixar claro por que isso foi necessário e por que você não, né, justamente o contrário, se aplicar antes com ela para ver o que você poderia melhorar, para depois aplicar com os professores para ver se eles entenderiam, tá? Então, acho que nos procedimentos metodológicos eu faria essa contribuição. Também fiz a mesma pergunta que a professora Andressa, se você tinha participado dos cursos ou não, que eu fiquei na dúvida se você assistiu junto. Tá? Capítulo 4, na proposição do modelo, ele está muito bem estruturado, muito bem justificado, né? Sugiro apenas, eu fui colocando no meio do trabalho ali que você ilustre melhor, para que quando você começa a falar, como o trabalho é longo e você vai se justificando, o modelo fica lá em cima e a gente tem que voltar para trás para saber sobre o que você estava falando em cada parte. Então, talvez só ilustrar melhor quando você comenta sobre cada um dos elementos na descrição desse capítulo. Tá? Foi excelente a tua preocupação com as sínteses, gosto muito disso. No capítulo 5, a validação do modelo. Então, nesse momento que eu volto também a chamar um pouco mais de determinação, né, de por que uma validação, né, porque para mim sempre requer um trabalho muito maior do que a aplicação com 6 pessoas, num único curso. E daí a mesma coisa, né, deixar claro por que você fez isso, tá? A aplicação do especialista depois da aplicação dos professores, né? Porque justamente na análise dos resultados, no capítulo 6, primeiro já sugiro que você altere esse título, porque na realidade você não faz uma análise dos resultados, você já aplica, né? Você já faz a segunda verificação, a próxima validação, a proposta, né, do modelo nesse capítulo. Tá. Né? Então ele não está representando aquilo que você está fazendo. Tá, mais ou menos era isso, né? Eu coloquei assim que as alterações feitas foram justificadas pela literatura, porém parece que não haver uma análise dos resultados propriamente dita,
né, das aplicações dos professores, né, não aparecem além da verificação do próprio especialista. Ou seja, o que você viu lá que faria uma contribuição aqui? Tá? Você assistiu, né, pelo que você falou agora, você assistiu todos os cursos, então, todas as aulas, né? Então, parece que essa contribuição dos professores eu não consegui enxergar na hora que você faz essa análise dos resultados. Tá? No capítulo 7, quando você faz a validação da segunda configuração, e aí eu volto a te perguntar, você usa o mesmo verbo novamente, né, que é a própria validação, com dois enfoques completamente diferentes. Antes você fez a validação no uso, na aplicação do modelo junto aos professores, e agora a tua validação aqui é uma entrevista. Então, de novo, eu fico com a preocupação sobre esse verbo validar, com dois procedimentos completamente diferentes e um enfoque também diferente. Tá? Aqui, algumas das considerações feitas pelos professores foram muito importantes, né, que eu colocaria, como a Andressa falou, nos trabalhos futuros. E provavelmente você estava cansada demais para pensar nisso. Mas você abriu aqui muita pesquisa para trabalhos futuros, tá? Principalmente nas discordâncias, né? Eu acho que o mais importante quando a gente faz uma entrevista com o usuário, no caso o professor aqui no teu caso, ele falou muita coisa que não funciona, e é isso que tem validade. Isso que tem validade não, aí é onde que está a informação. É porque tudo aquilo que ele confirma, não existe informação praticamente. Agora, quando ele diz que não funciona, ou porque que ele falou de uma forma educada, muitas vezes eles falam de uma forma educada porque eles querem concordar com a gente. Mas as discordâncias deles são fundamentais para você enxergar ou trabalhos futuros ou alguma coisa para modificar ali. Tá? Por exemplo, então, na conclusão, eu diria, como a Andressa, para que tipo de aula esse modelo serve. A Patrícia agora justificou que ele serve para qualquer tipo de aula. Mas me parece assim, ele é extremamente extenso. Eu não aplicaria para cada aula esse perfil. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma série de itens ali que são gerais para o curso como um todo. E que eu tiraria do modelo da aula e colocaria num objeto que serviria para o curso. E depois a aula especifica algumas coisas, né? Por exemplo, o perfil dos alunos que você colocou antes ali. Então, tem algumas coisas que não pertencem à aula, mas pertencem ao curso. E também eu consideraria a versão digital disso. Né? Na versão digital desse modelo, ele ficaria mais fácil o preenchimento, porque muitas coisas eu só consigo simplesmente aceitar, né? Não preciso reescrever. E mesmo porque você está falando de um modelo para curso de geração Z, Y e Z. Então, o próprio professor já tem que estar usando alguma dessas ferramentas que pertencem a esse grupo também. Né? Então, assim, a versão digital seria uma coisa que você deveria pensar num futuro breve, né, para também já gerar mais um artigo aí para ti. E também qual que é o perfil dos professores que mais se beneficiariam com este modelo? Porque pela conversa que você teve com os professores lá no capítulo 7, na validação da segunda, onde eles se abriram um pouco mais, porque eles já não estavam usando o objeto, né, eles já estavam criticando o objeto, que são dois comportamentos diferentes e interessantes. Existe um perfil de professor que aceita mais, mas principalmente eu acho que o teu modelo, ele está lá na formação do professor, né? Então, colocar isso também aonde que poderia, que esse modelo beneficiaria também dentro de uma abrangência maior do que simplesmente o professor dentro da sala de aula, mas como alguém colocou também na hora da validação, que ele serviria para a escola ou para o sistema como um todo. Tá? Então, eu vejo assim, muitas contribuições que você pode dar dentro dessa conclusão e que ficou fora, né? E também ali faltou um pouquinho mais a discussão das dificuldades de aplicação, né? Como eu falei, ele é extenso demais. Será que realmente os professores vão utilizar? Aí que estaria a validação, ou seja, uma contribuição maior, que tipo de perfil que utilizaria e que se beneficiaria desse tipo de modelo. Eu concordo, sabe, que deveria ser. Eu me vi utilizando esse teu modelo de uma forma muito simples, mas porque as minhas aulas são aulas práticas, normalmente, né, que na realidade que mistura a teoria com a prática e tem uma duração de 4 horas. Então, a maioria das coisas que você colocou ali, como alguns professores falaram assim, olha, eu utilizaria em alguns momentos, mas eu já faço isso de uma forma prática. Então, é esse tipo de discussão que eu gostaria de ver, porque sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Essa discussão que faz com que se aprimore o teu modelo e ele se situe muito bem num determinado contexto, para aí sim ter uma aplicação diversa. Né?
Na relação das referências, como eu falei, você tem muitos autores, está de parabéns pelo trabalho e pela predisposição, né, a utilizar tudo isso. Você usou tanto os clássicos quanto os recentes, né, fez sempre a costura quando possível. E no mais, assim, está de parabéns. Fico à disposição. Depois eu te mando esses 2 documentos, tanto parecer quanto o documento revisado, por e-mail, e depois fico à disposição para qualquer dúvida. Meus parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, professora Lu. Muito obrigada, Luciane. Realmente as suas críticas e suas orientações são, como sempre, bem perfeitas e pontuais. Quanto a validar e verificar, isso sempre foi um diálogo nosso, né? Realmente, porque o Oliak, ele diz que em pesquisa qualitativa, no processo de verificação prévia, interna e externa, você acaba validando. O que nós fizemos dessa vez é botar o título validação. A validação é a consequência de vários processos de verificação de consistência e podemos voltar a colocar realmente o título como verificação de consistência e, ao final, que considera-se validar o modelo. Podemos realmente respeitar essa sua orientação sem brigar com um autor que subsidia isso, que é o Oliak, né? Mas bem importante, eu anotei várias das coisas que vocês orientaram aqui. Muito obrigada pela contribuição. Eu convido, quer falar alguma coisa, Grazi, ou está tranquila? Tranquilo. Convido, então, agora o nosso professor Neri dos Santos. Muito bem, professora Patrícia, obrigado pelo convite para participar da banca da Graziella, agradecer também a Graziella, parabenizá-la já de pronto, da mesma forma que a professora Luciana, a professora Andressa. Eu gostei muito do trabalho, um trabalho robusto, um trabalho um pouco até além daquilo que se exige numa dissertação de mestrado, e nesse sentido, Graziella, as minhas considerações também vão na mesma direção das professoras Luciana e Graziella, no sentido de melhorar um pouco, né? Eu, de fato, encontrei, digamos assim, algumas lacunas, algumas, eu diria assim, um pouco de exagero. Às vezes tu fazes algumas afirmações muito taxativas, né? Ao pesquisador não é dado o direito de ser taxativo. O pesquisador ele tem que sempre colocar, digamos assim, as suas conclusões de formas hipotéticas, quer dizer, olha, talvez, considerando, mas tu... Não, com toda certeza. Em ciência não há certeza, né? Sempre há dúvida, né? Essa é a grande diferença dos cientistas dos terraplanistas, né? Os terraplanistas têm certeza, né? Nós temos dúvida, e por isso que nós somos cientistas. Nós buscamos, digamos assim, uma verdade que nunca é absoluta, ela está, digamos assim, sendo refeita. Então, nesse sentido, já de antemão, eu colocaria as mesmas colocações que, sobretudo, a professora Luciana colocou, de algumas afirmações assim, taxativas que deverias evitar no trabalho. Eu também vejo, né, já de pronto, eu falaria com relação à questão de plano de ensino, plano de aula. No meu entendimento, tu trabalhasse mais numa visão de um plano de ensino do que efetivamente um plano de aula. É claro que, quando eu falo um plano de ensino, né, para uma disciplina, eu tenho que fazer o plano de uma determinada aula, né? Mas dentro de um cronograma que eu efetivamente estabeleço na minha disciplina. Mas, assim, de forma geral, tu trabalhasse com um plano de ensino, né? Não dá, digamos, para especificar como um plano de aula. Então, eu até, no título da dissertação, até para dar um pouco mais, digamos assim, de foco, eu diria que tu propuseste um modelo de plano de ensino baseado nas teorias de aprendizagem experiencial e expansiva para atender às exigências da era digital. Para atender às exigências da era digital, é para dizer o seguinte, olha, que na era digital tem outro tipo de exigência que a era industrial não tinha. Não é? E na era digital eu tenho que ter um foco mais no estudante do que no professor. E aí, já de antemão, salientando que a professora Luciane fez referência, né, a diferença fundamental entre a definição de aluno e de professor é porque o ensino tradicional ele é focado no professor. E aí nós temos um aluno, um passivo. Na educação da era digital, que é uma educação mais ativa,
nós não tratamos de um aluno, nós tratamos de um estudante, um indivíduo que é mais ativo. Ele constrói o seu conhecimento, ele vai em busca do seu conhecimento. Então, tudo que tu colocaste como aluno, tira, faz um substituir estudante, não é aluno. A tua proposta é de, digamos assim, de um indivíduo que tem uma... E até que tu fizeste uma boa caracterização do perfil desse jovem adulto, que é um indivíduo que tem iniciativa, um indivíduo que vai em busca de, e, portanto, ele é um estudante, ele não é um aluno no sentido tradicional do termo. Algumas considerações agora mais gerais, né? E eu até, de pronto, tu não precisa responder, eu vou responder por ti, e, de certa maneira, a professora Andressa e a professora Luciana também já se aliantaram. Por que a tua dissertação está sendo defendida no EGC e não na educação? Né? E aí eu acho que a tua justificativa e, sobretudo, digamos assim, porque no EGC ela ficou frágil, né? Ficou frágil porque é o seguinte, de uma forma bem clara, né, o EGC não trabalha com formação individual. O EGC, quando nós tratamos de gestão do conhecimento, o conhecimento que nós tratamos é o conhecimento organizacional, né? É gestão do conhecimento organizacional. O conhecimento individual é tratado na educação e na psicologia, particularmente na psicologia cognitiva. O nosso objeto de estudo é o conhecimento como fator de produção. Então, nesse sentido, é isso que tu tem que colocar, que a tua preocupação, o teu foco, e respondendo à questão que a professora Lucilene colocou, que o que justifica a tua dissertação no EGC é porque tu estás tratando o conhecimento como um fator de produção. Quer dizer, tu não estás tratando de um estudante tradicional, daquele aluno tradicional, é de um estudante ativo. E esse estudante ativo, e tu colocaste muito bem, é o jovem adulto profissional, é para profissionalização, é para produção, não é para educação única e exclusivamente do cidadão. A educação tradicional foca na formação do cidadão. A tua preocupação, ela vai além, forma o cidadão, sim, mas também o profissional. Então, faltou conectar com o objeto de estudo do programa, e nesse sentido eu concordo também com a professora Luciana. Eu acho que a tua fundamentação teórica também, Graziela, ela tem que iniciar com o conhecimento. Eu acho que faltou tu colocares, digamos assim, no início da tua fundamentação teórica, o conhecimento como fator de produção. Quer dizer, o que é o conhecimento como fator de produção? Né? E tu começaste já com as teorias de aprendizagem. E aí tu estás entrando pela educação, não estás entrando pelo EGC. E, além disso, é fundamental também tu contextualizar o momento atual com a transformação digital. Eu acho que, de certa forma, tu até fizeste melhor na apresentação, mas no texto isso tem que ser melhor caracterizado, e que justamente a transformação digital exige um novo modelo de ensino de aprendizagem. Tá? E, completando isso, eu te diria o seguinte, um modelo pedagógico para a era digital, né, e, portanto, um novo plano de ensino, ele, na verdade, ele caracterizaria, né, ou contextualizaria melhor o seu trabalho. Por outro lado, também, um conceito importante que tu deverias ter tratado na fundamentação teórica é o conceito de atividade. Tá? Atividade é um conceito que foi definido pelo filósofo alemão, o Hegel, né, foi dele, Hegel, e que o Hegel diz o seguinte, que ele reconheceu o papel no desenvolvimento do conhecimento, quer dizer, atividade no desenvolvimento do conhecimento. Lá na frente, tu faz referência, mas en passant, tanto do Vygotsky quanto também do Leontiev. De fato, digamos assim, é importante salientar a diferença, né, de abordagem do Leontiev em relação na parte do Leontiev em relação ao... Me deu uma falha de memória agora, né, em relação ao Vygotsky. Por quê? Porque o Vygotsky, ele não se preocupou com o coletivo. A abordagem dele, né, do construtivismo socio-interacionista, era individual. Então, ele não trabalhou com teoria da ação, ele não trabalhou com teoria da atividade, com a teoria da ação. A ação sempre é individual. Atividade é sempre coletiva. Essa é a diferença entre o termo ação
e atividade. Quem trabalhou com teoria da atividade, quem formulou a teoria da atividade foi Leontiev, não foi o Vygotsky. Então, é importante lá, tens que corrigir essa consideração que tu faz um pouquinho mais à frente, né? E outra coisa também, né, o Hegel ele propõe que a consciência humana é formada sob a influência do conhecimento acumulado pela sociedade ao longo da história, e que esse conhecimento ele é objetivado por intermédio da criação de artefatos pela humanidade. E aqui já eu colocaria, né, a tua proposta, quando tu colocas lá, por isso que eu não gosto muito digamos assim, quando o pessoal procura caracterizar uma tese utilizando os quadrantes, né, eu te diria o seguinte: a tua dissertação ela tem uma preocupação seguramente interpretativista, mas ela também é funcionalista, porque ela propõe um artefato, ela propõe, na verdade, um modelo digamos assim, de plano de ensino. Então, efetivamente, ela faz uma interpretação de uma determinada realidade, e nesse sentido também, já aproveitando a oportunidade que a professora Luciana caracterizou, de fato, tu pegasse uma realidade muito específica, quer dizer, um grupo de estudantes muito específico. E, sem sombra de dúvida, esse grupo específico, ele não dá para uma validação generalizada, né? De fato, o que tu fizeste foi uma avaliação de consistência do teu modelo, que deve ser, de fato, aplicado em outras situações, para que haja uma possibilidade de uma validação mesmo do ponto de vista qualitativo. Na verdade, fizeste uma avaliação de consistência do modelo. Tá? Eu salientaria também, né, na teoria da atividade, na página 97, que tu colocas que a teoria da aprendizagem expansiva, ali tem um errinho, inclusive, tu botasse elaborada, tá? Na página 97. Em 1987, ela fundamenta-se na teoria da atividade histórico-cultural de Vygotsky. Repito, Vygotsky não trabalhou com atividade, trabalhou com ação. Tu até pode, teoria da ação histórico-cultural, mas não a teoria da atividade. A teoria da atividade é do Leontiev, tá? De fato, o Vygotsky elaborou uma teoria da ação e não uma teoria da atividade. Não há em Vygotsky um sistema de atividade, né, como unidade de análise. Na verdade, é uma limitação da proposta construtivista de Vygotsky. Essa é uma das grandes limitações, né? Pois a unidade de análise ela é focalizada apenas em indivíduo. Esta unidade ela foi, aí o nome, expandida, daí a aprendizagem expansiva, né? Ela foi expandida pelo Leontiev, que diferenciou a ação individual da atividade coletiva. A distinção entre ação e atividade é de crucial importância para a compreensão de como as ações emergem e do que as direciona. As ações são direcionadas por objetivos e metas, quer dizer, o indivíduo tem objetivo e meta. Todavia, somente os objetivos da atividade coletiva podem explicar o porquê de uma ação surgir. Assim, só para a gente deixar bem claro, a separação entre o objetivo de uma ação e o objetivo de uma atividade cria uma relação dialética. A atividade não pode ser entendida sem ação e a ação não pode ser entendida sem atividade. Tá? Só para dizer que isso é, digamos assim, é fundamental, né? A ergonomia, e particularmente a ergonomia cognitiva, trabalha fundamentalmente com isso, né? Baseado em Vygotsky e em Leontiev, aí é que o Engelstrom desenvolveu a teoria de aprendizagem expansiva, partindo dessa visão da expansão do individual para o coletivo, que é o modelo de sistema de atividade, o qual representa os relacionamentos básicos em sistema de mediação da atividade humana, como tu fizeste a referência, né? Na página 19, 21, 70, 97, em várias páginas tu fizeste esse tipo de referência. Tá? Outra coisa, claro que do ponto de vista institucional, em termos empresariais, tu pode falar de empresas nativas digitais e empresas imigrantes digitais. Em termos de indivíduos, é melhor tu trabalhar com o termo nativo digital e convertido digital. Né? Quer dizer, convertido porque ele teve, digamos assim, por exemplo, todos nós, menos tu já és uma pessoa nativa digital, mas nós que estamos na banca somos convertidos digitais. Né? Nós não temos, na origem, uma formação na prática, né? Literalmente na prática, digitalmente falando.
E qual é a questão fundamental na educação hoje? Porque isso emerge na tua dissertação, né? É como justamente como a gente pode realizar a transição de uma educação tradicional, que é empurrada para a sociedade, para uma nova educação puxada pela sociedade. Esse é o grande dilema, esse é o grande problema, que grande parte do setor empresarial já resolveu com as técnicas do Lean Manufacturing, da produção enxuta, da produção just in time. Quer dizer, antigamente, as empresas produziam para depois vender. Hoje, as empresas vendem para depois produzir. Quer dizer, é o mercado que puxa a produção. A educação, diferentemente, ela é empurrada para a sociedade. Nós olhamos muito pouco para a sociedade. Nós empurramos um estudante que é formado, um egresso, portanto, para a sociedade, sem ter perguntado para a sociedade se ela precisa desse profissional. Então, tem toda uma linha aí que eu acho que valeria a pena dar uma olhada, evidentemente, não precisa, digamos assim, estender muito na dissertação, mas podia fazer uma referência de leve, do chamado Lean Education, Engineering Education, em francês se chama Ingénierie Pédagogique, e que a professora Patrícia, com muita propriedade, definiu como neoaprendizagem, que é uma aprendizagem baseada na aprendizagem expansiva e na aprendizagem experiencial. Então, eu acho que aí tu ganharias, eu acho que até tu salientaria, digamos assim, o próprio termo que tu citas, né, de neoaprendizagem, mas essa neoaprendizagem, no fundo, é a Engenharia Pedagógica Francesa, o Engineering Education em inglês. Né? Na página 18, tu fazes referência a algumas instituições de referência, né? E eu quero te dizer que faltou incluir a PUC, porque a PUC do Paraná é a única universidade do Brasil que literalmente virou a chave. Nenhuma outra universidade do Brasil tem toda a estrutura curricular e os planos de ensino organizados, estruturados por competência. Todas as universidades no Brasil estão organizadas por conteúdo. Essa que é a diferença fundamental. Quer dizer, eu ter uma formação conteudista ou eu ter uma formação por competência. E qual é a diferença? A diferença, ela parece ser, digamos assim, muito, eu diria, superficial, absolutamente, ela é profunda, porque na formação conteudista, o tempo de aprendizagem é fixo, a competência adquirida é variável. Quando eu dou uma formação por competência, a competência é fixa, o tempo é variável. Eu mudo. Há uma mudança significativa. O indivíduo tem que ter uma competência para ele poder evoluir. E tem, de fato, disciplinas que certificam essa competência. E essas disciplinas, aí o que é mais importante, são disciplinas práticas. Quer dizer, o indivíduo tem que mostrar na prática, fazendo, né, hands-on, que ele adquiriu a competência para executar aquelas atividades. Quer dizer, na verdade, sempre trabalhando no coletivo, não no individual, não na ação individual. Tá? A tua questão de pesquisa, então, como instanciar os princípios diretrizes das teorias de aprendizagem experimental e expansiva na prática do professor, considerando as características do jovem adulto profissional, eu diria que tu terias que alinhar a questão de pesquisa com o título da dissertação e com o próprio objetivo geral. Primeiro, o verbo instanciar, né, ele diz respeito, né, e isso é muito utilizado na informática, a criar um objeto, ou seja, alocar um espaço na memória para posteriormente poder utilizar os métodos e atributos que o teu objeto dispõe. E pode ser representado pela seguinte linha, por exemplo, instancie o objeto usando Java. Na tua proposta, de fato, não se trata disso. Na tua proposta, se trata de como implementar os princípios e diretrizes da teoria de aprendizagem experimental e expansiva na prática do professor, considerando as características do aluno, eu diria, do estudante jovem, adulto, profissional. Então, tu estás tratando de como implementar esses princípios e as diretrizes que foram definidas pelas teorias da aprendizagem experimental e expansiva. Mas, efetivamente, o verbo instanciar aí não fica bem colocado. Eu quero dizer o seguinte, tem toda uma fundamentação da psicologia cognitiva, particularmente relacionada à questão da memória humana, e, em particular, no que diz respeito à memória de longo termo, de longa duração, né, que é a nossa memória permanente, ela se divide em duas memórias. Uma memória explícita, que é a memória da consciência,
e uma memória implícita, que é a memória da inconsciência. Na memória explícita, na memória consciente, é que nós temos a memória declarativa de fatos e eventos, que, por sua vez, se subdivide em dois tipos de memória: a memória episódica e a memória semântica. A memória episódica é a memória da experiência, da vivência, daí que vem a aprendizagem experiencial. É porque eu tenho que passar por episódios, eu tenho que passar por vivências, eu tenho que ter, digamos, uma prática, eu tenho que ter um hands-on para poder ter essa experiência. Por isso, a crítica ao ensino tradicional, que é muito teórico e prático, e basicamente tem muito pouco de prática, né? E o que a gente está querendo, numa abordagem por competência, é que tenhamos a oportunidade de certificar as competências adquiridas pelos estudantes em disciplinas práticas, né, que exigem experiências, vivências do estudante para que ele possa, digamos, certificar se ele adquiriu ou não aquela competência. Na memória semântica estão os conceitos, os princípios, né, de certa forma, digamos, como tu fizeste a referência. Então, eu colocaria como objetivo geral da tua pesquisa propor um modelo andragógico de plano de ensino, baseado nas teorias de aprendizagem experimental e expansiva, que atenda às exigências da era digital. Na página 30, na tua fundamentação teórica, tu colocaste, digamos assim, eu até mudaria um pouquinho, quando tu fala do desenvolvimento do jovem adulto, né? Eu substituiria o termo, né, na página 30, botaria o seguinte: desenvolvimento humano-cognitivo do jovem adulto e sua relação com a aprendizagem. E, neste caso, Graziela, seguramente a epistemologia genética do Piaget é a melhor teoria para explicar esse desenvolvimento, né? Por quê? Porque, justamente, Jean Piaget ele trabalha com estágio de desenvolvimento cognitivo: o sensorial-motor, que vai até os 2 anos, o pré-operatório, que vai até os 7 anos, o operatório concreto, que vai até os 11 anos, e o operatório formal a partir dos 12 anos. Nós estamos tratando do operatório formal. É quando o ser humano, o indivíduo, aprende a pensar, a raciocinar. E ele tem capacidade de utilizar essa habilidade cognitiva. Então, saliento que tu fizeste referência a Piaget em várias páginas. Na página 56, quando tu faz referência à assimilação, combinação e equilibração, na página 57, e por aí afora. Mas eu te diria o seguinte, que tu poderias iniciar essa unidade com Piaget e aí depois tu poderias utilizar as outras referências, né? Não, até hoje, infelizmente, nós não desenvolvemos uma teoria, digamos assim, que seja melhor do que a do Piaget para explicar, digamos, como o ser humano tem o seu desenvolvimento cognitivo. Não tem, né? Ao menos eu não conheço, né? Na verdade, o Piaget ele foi referência tanto por Vygotsky como também por Leontiev. Tudo que nós temos, digamos assim, veio depois do Piaget. Quer dizer, na linha cognitivista, é claro, né? Não numa linha behaviorista, mas na linha cognitivista, seguramente o Piaget é uma referência ainda hoje, né? Então, por isso que eu te insistiria que poderias começar essa unidade fazendo referência à teoria, digamos assim, que vale a pena manter a epistemologia genética do Piaget como referência. Uma outra coisa também, eu acho que faltou fazer uma referência, ainda que, como a professora Luciano fez, também salientou, que tu tens bastante autores, mas eu acho que faltou referenciar alguns autores importantes para conectar mais com a gestão do conhecimento. Faltou tu referenciar o Jean Levy e o Etienne Wenger na aprendizagem situada, porque a aprendizagem experimental é fundamentalmente situada. Aliás, a cognição é sempre situada. Não existe cognição fora do contexto. Então, nesse sentido, valeria a pena, digamos, fazer uma citação do Levy e do Wenger, referente à aprendizagem situada, do Jorge Siemens e do Donis com relação à aprendizagem conexionista, porque, de fato, é na rede de relação que nós criamos conhecimento de natureza mais organizacional. Então, é importante, porque isso conecta com aquele questionamento que a professora Luciane fez, né, com relação
a justificativa por que no EGC. Porque, de fato, o EGC trabalha com esta, digamos assim, a epistemologia conexionista é uma das 3 que nós utilizamos. Né? Eu acho que o Kugt e o Zander, o Wenzin, o von Krogh-Ross, todos esses autores, o Hutchins, o Norman, a Lucy Schumann, são autores que tu também deve referenciar, porque eles trabalham com 2, aí eu não diria conceitos, ainda são construtos, mas devem ser considerados, que é a aprendizagem compartilhada e a aprendizagem distribuída. Porque também, né, quando eu aprendo na prática fazendo, eu tenho essa condição de trabalhar de forma mais compartilhada, mais distribuída, enfim. Né? Na página 108, né, quando tu coloca o quadro 14, sobre os princípios e as diretrizes da aprendizagem experiencial e da aprendizagem expansiva, né? E na página 109 também, tu, de fato, tu faz referência, digamos assim, a como a gente pode compreender o processo de aprendizagem experiencial e expansiva, relacionando com o processo de aquisição do conhecimento, conforme foi proposto por Piaget. Aqui é importante salientar, e tu fizeste referência, mas muito en passant, como se diz, né? A assimilação, né, de fato, é um processo de aquisição de conhecimento que é baseado em padrões. Quer dizer, o ser humano, na medida que ele se desenvolve cognitivamente, né, ele vai tendo padrões. Né? Ele vai, na sua memória de longo termo, definindo um padrão de beleza, padrão de gosto, padrão, digamos, de conforto térmico, tudo nós vamos definindo, né? E pela sensação a gente capta, digamos assim, e depois percebe e leva para a memória de longo termo e compara. Se nós tivermos estocado na nossa memória de longo termo, de longa duração, um padrão que nos permita, digamos assim, assimilar esse conhecimento, nós assimilamos. E assimilamos de uma forma com baixo custo cognitivo. A assimilação a gente faz ao longo de toda a vida, né, com baixo custo cognitivo. Agora, quando eu tenho uma informação que é nova, que eu levo para a minha memória de longo termo e que eu não tenho um padrão para compará-la, o que acontece? Eu tenho um desequilíbrio das minhas estruturas cognitivas. E por isso que a acomodação é um processo cognitivo de aquisição de conhecimento mais custoso, porque eu não tenho na minha memória de longo termo, né, isso não está estocado, e, portanto, é uma coisa nova. E por isso que eu tenho um desequilíbrio das minhas estruturas cognitivas, e então, num primeiro momento, eu tenho que acomodar para depois equilibrar. O processo de acomodação e equilibração, segundo Piaget, eles estão interligados. Quer dizer, eu tenho que reequilibrar, melhor dizendo, do que equilibrar, para poder acomodar um novo conhecimento. E quando eu faço isso, eu, evidentemente, desenvolvo um novo conhecimento. E aí essa é a diferença entre o conhecimento já existente, a assimilação e assumir um novo conhecimento, mas ele, de fato, não é um novo conhecimento, ele pode ser até uma ampliação do conhecimento que eu tenho. A acomodação é um novo conhecimento. É por isso que eu aprendo. Quer dizer, eu tenho uma informação e, para que eu possa acomodar o conhecimento, eu tenho que pensar, eu tenho que processar essa informação cognitivamente falando, para poder estocá-la na minha memória de longo termo. Então, esta é a grande sacada do Piaget, que ninguém até hoje construiu um modelo, né, uma teoria, melhor dizendo, mais profunda do que o Piaget. Por isso que a epistemologia genética é fundamental para a gente entender tudo isso que tu estás colocando na tua dissertação. Tá? Eu quero também salientar que, de fato, os domínios, tu não fizeste a referência, né, mas os domínios de aprendizagem foram definidos por um suíço chamado Jean-Henri Pestalozzi. Ele nasceu em 1746, morreu em 1827, e ele, de fato, foi, digamos assim, um dos percussores. Eu diria que grande parte do que Piaget fez, ele se baseou no Pestalozzi. E, de fato, ao contrário do Jean-Jacques Rousseau, cuja teoria é totalmente idealizada, quer dizer, não existe prática, Pestalozzi ele experimentava a sua teoria e tirava a teoria da prática. Quer dizer, o Pestalozzi foi o primeiro pedagogo, né, nas várias escolas que ele criou na Suíça,
que ele tirava a teoria da prática, né? Ele aplicou uma classe, né? Em classe, o seu princípio de educação integral, isto é, não limitada à absorção de informações, única e exclusivamente do ponto de vista teórico. Ele levava para a prática para fazer, digamos assim, aprendizagem na prática fazendo. O Learn by Doing, na verdade, quem criou, no fundo, foi o Pestalozzi. Segundo ele, o processo educativo deveria englobar 3 dimensões humanas, identificadas com a cabeça, a mão e o coração, o cognitivo, o sensório motor e o afetivo, que o mais fácil para a gente guardar os 3 H, Read, Heart e Hand. Tá? E o objetivo final da aprendizagem deveria ser uma formação também tripla, intelectual, física e moral. Tudo isso é Pestalozzi. E o método de estudo deveria reduzir-se aos seus 3 elementos mais simples, o som, a forma e o número. Então, era isso que o Pestalozzi, digamos assim, prescrevia, e por isso que se chama as prerrogativas de Pestalozzi, do ponto de vista pedagógico. Só depois da percepção é que deveria a linguagem. E com os instrumentos adquiridos desse modo, né, o estudante teria condições de encontrar em si mesmo liberdade e autonomia moral. Como alcançar esse objetivo dependia de uma trajetória íntima, individual. Pestalozzi não acreditava em julgamento externo. Por isso, em suas escolas, não havia notas ou provas, castigos ou recompensas. Olha, nós estamos falando, né, vocês imaginam, século XVIII e início do século XIX, né, quando existia palmatória, existia todo tipo, digamos assim, de disciplina, com castigos e recompensas, não? Numa época em que chicotear os alunos era muito comum. A disciplina exterior na escola de Pestalozzi, ela era substituída pelo cultivo da disciplina interior, essencial à moral protestante. Ele era protestante, aliás, Pestalozzi, ele queria ser pastor, mas acabando se transformando num grande professor. E essas 3 dimensões, que foram identificadas pelo Pestalozzi, elas definiram a pedagogia moderna, né, em termos dos 3 domínios de aprendizagem, o cognitivo, o afetivo e o sensório-motor. Só agora, em 2006, é que o Jorge Siemens colocou uma 4ª dimensão. Além do cognitivo, além do afetivo, além do sensório-motor, nós temos a espiritualidade. O ser humano é um animal espiritual. A espiritualidade, enquanto o sensório-motor, enquanto o cognitivo nos permite acessar o saber, o afetivo nos permite acessar o saber ser, o sensório-motor, o saber fazer, o espiritual nos permite acessar o saber pensar. Tudo que tu fizeste na tua dissertação de mestrado está direcionado nesse 4º domínio do sensório-motor. Por isso, eu acho fundamental fazer, ainda que seja somente um parágrafo, uma citação do Jorge Siemens com relação a essa visão da aprendizagem conexionista, né, onde ele salienta a espiritualidade. Na página 110, na tua apresentação teórica, tu apresenta o plano de aula. Então, aqui, de novo, corroborando com a professora Luciane, né, de fato, qual é a diferença entre plano de aula e plano de ensino? Né? O plano geral é plano de ensino. Né? Então, eu corroboro com a professora Luciane que tu tem que utilizar o termo plano de ensino. Esquece plano de aula, é plano de ensino. O plano de ensino, uma aula, não tem problema nenhum, mas pode ser estendido para todo um semestre de uma disciplina. Né? Na página 108, tu assinalas também que o modelo andragógico de plano de aula, à luz das teorias da aprendizagem experiencial e expansiva, considera os quadros, modos. Bom, aí eu acho que está muito bem estruturado, né, com relação ao teu modelo. Eu acho que ficou muito a primeira proposta com quatro módulos e 5 elementos, depois, na segunda oportunidade, o aumento do número de elementos. Mas eu quero salientar uma coisa que também faltou na tua dissertação, Graziela. A aprendizagem experiencial, na verdade, ela não é do Kolbe. Quem desenvolveu a aprendizagem experiencial foi o Roger Granway, tá? E foi ele que formulou o melhor ciclo de educação experiencial. A formulação dele é melhor, inclusive, do que do Kolbe. Tá? E depois o Argyris e o Schoen também utilizando a mesma formulação. Mas, originalmente, quem formulou foi o Granway. Então, só para cotejar, a experiência do Kolbe para o Roger Granway são os fatos. O que aconteceu?
Então, é o seguinte, qual é o fato? A reflexão do COBE é os sentimentos, o que eu vivenciei, no caso do Greenway. A generalização para o Greenway são os achados, por que aconteceu. E a aplicação, né, nesse ciclo da educação experiencial, na aplicação, é o futuro, o que eu vou fazer. Então, depois eu te passo um artigo do Greenway, porque eu acho que valeria a pena também tu fazer essa referência. Ainda que não tem problema, utilizando o COBE, eu acho que deu conta do recado, sem problema nenhum, mas a gente tem que dar crédito sempre, né, uma das preocupações, digamos, da academia é sempre utilizar os artigos seminais, que deram origem, de onde é que surgiu, né? Evidentemente, o COBE se utilizou do Greenway, mas, na verdade, quem formulou foi o Greenway. E, bom, de resto, eu acho que a tua proposta de modelo, eu acho que está muito bem estruturada, ela tem, digamos assim, uma consistência, e por isso que quando, digamos assim, tu faz a validação, não é uma validação, é uma avaliação da consistência, porque ele ficou muito consistente. Eu, no meu entendimento, e aí também, né, já corroborando com o professor Luciano também, eu acho que valeria a pena, já imediatamente, logo depois da tua revisão, dessas sugestões que nós estamos dando, evidentemente, isso tu vai discutir com a professora Patrícia, mas valeria a pena fazer uma versão digital já para o pessoal do EGC, nessa nova mudança da estrutura curricular do programa. Eu diria que todos os colegas professores do EGC têm que utilizar o teu modelo de plano de ensino, já num formato digital, evidentemente, para facilitar a nossa vida, porque nós não somos nativos digitais como tu és, nós somos convertidos, então nós temos que ter uma ajuda, é fundamental essa ajuda, né? Mas eu também, só para fechar, eu já consumi meus 30 minutos, que a professora Patrícia me deu, para te dizer o seguinte, nas tuas conclusões, elas estão também, eu sei que isso acontece na maioria dos trabalhos de dissertação e tese, eu acho que tu tem que recuperar, como a professora Andressa já fez referência, a professora Luciano também, o que tu encontraste na teoria com o que tu encontraste na prática. Quer dizer, esse encontro da teoria e da prática é fundamental nas conclusões. Tu focaste muito bem, aliás, que tu cumprisse com teus objetivos da dissertação. Isso está muito bem colocado. Mas faltou cotejar com a tua fundamentação teórica, porque, de fato, como eu disse, o teu trabalho, né, utilizando, digamos assim, a formulação, digamos assim, dos 4 quadrantes lá que nós utilizamos no programa, eu te diria que a tua dissertação tem um lado interpretativista, mas ele tem um lado também funcionalista, porque tu estás propondo um artefato, tu estás propondo um plano de ensino. Então, nesse sentido, toda vez que eu tenho uma abordagem funcionalista, é fundamental eu cotejar aquilo que eu estou propondo, praticamente, o artefato, com a teoria. E, no teu caso, nas conclusões, isso faltou. De resto, eu quero agradecer a professora Patrícia, agradecer também a Graziela pela oportunidade. Eu te passo depois, Graziela, tudo isso que eu fiz aqui, exemplo das duas colegas também, está tudo certinho, eu te envio, e te envio também as referências que eu fiz para que tu possa, eventualmente, se a professora Patrícia, tu mesmo achar conveniente, inserir na tua dissertação. Mas, mais uma vez também, parabéns pelo trabalho. Era isso, então, professora Patrícia. Muito obrigada, professor. Sempre uma aula, né? Sempre uma aula. Fico bem feliz assim, de várias, até consensos entre vocês. Um deles, que aí já deixo aqui explicitado, sobre o termo aluno. Essa foi uma discussão que permeou todo o trabalho, e, na verdade, é uma discussão nossa do Engin, que termo que nós vamos consensar. Eu, particularmente, Patrícia, eu uso o ensinante ou aprendente de Alicia Fernandes, né? Eu acho que essa nova geração, ela trabalha com essa troca de papéis entre professor e aluno o tempo inteiro. E o modelo que a Graziela traz, ela respeita exatamente isso vindo das teorias de aprendizagem experiencial e expansiva, né? Essa troca entre professores e alunos no seu papel. Então, de repente, nós vamos fortalecer um pouco essa discussão, né, Grazi? E respeitando até a orientação já da banca,
de repente podemos assumir esse novo termo de aprendente, já no início que ela fala de Alicia Fernandes, ali ela tomar essa decisão. Quanto ao plano de ensino e plano de aula, essa é uma discussão até na universidade tradicional, onde faz bem a diferença entre uma e outra, né? Entre o que é o plano de ensino e o plano de aula. E o desafio da Grazi foi exatamente propor esse plano de aula, onde naqueles minutos de aula o professor consiga, com prática, trabalhar os 5 módulos da expansiva e da experiencial, esses 5 módulos que ela propõe, de maneira muito rápida, né? Então, quando a professora Luciane fala, mas eu já trabalho a prática, então para mim isso não é tanto, perfeito, quem já faz muita prática em sala de aula não vai sentir muita diferença, só vai organizar e gerenciar, como o senhor falou muito bem, esse desenvolvimento cognitivo do aluno durante os 40 minutos, 50 minutos, 4 horas de aula, né? Mas foi um desafio que ela assumiu com muita qualidade, com o apoio do professor Roberto Pacheco, e eu vou trazer aqui que o senhor falou que o termo neoaprendizagem foi criado pela professora Patrícia, na verdade foi criado no projeto Alexandria, e vamos dar o crédito ao professor Roberto Pacheco, nosso coordenador, que essa criatividade no termo neoaprendizagem, na verdade no projeto, veio dele. É lógico que eu adoro nome novo, eu gosto de nomes que marketing, né, que significa o que realmente a gente quer falar, então tem um significado bem coerente com o novo signo, então eu acho que esse nome ficou muito forte. E o do PUC Paraná que o senhor falou, não tenha dúvida que vai ser incluído. Na verdade, teve uma versão que já estava incluída, eu acho que numa dos cortes que a gente fez para diminuir deve ter saído erradamente, porque sabemos do trabalho, inclusive, que o senhor participou no PUC Paraná, e como é um exemplo no Brasil. Eu acho que nós temos que considerar realmente todos os exemplos positivos que nós temos no Brasil de inovação na área de inovação para esse público jovem adulto profissional. Então, não tenha dúvida que será recuperado esse modelo da PUC Paraná e será incluído no trabalho, né? Então, agora eu acho que é licença mesmo, nós vamos nos reunir, então, no WhatsApp agora, tá bom? E você espera um pouquinho que nós vamos discutir lá no outro ambiente. Bom dia. Estamos voltando, então, aqui. Luciana. Graziela. Eu estou aqui. Andressa, professor Neri. Eu também. Eu estou aqui. Estou esperando aqui agora a Grazi. Está presente, está todo mundo presente, ok. Estão todos me ouvindo? Todos presentes? Só escrever sim aqui. Sim. Luciane presente, Andressa presente. A Graziela entrou aqui agora, tá. É que eu não estava te vendo, Graziela. Ok. Então, depois da apresentação da aluna e sua arguição por todos os presentes na banca, os professores da banca, e depois da discussão dos professores, também à distância, via WhatsApp, declaramos para fins de comprovação que Graziela Grando Bresolim defendeu a sua dissertação de mestrado nesse dia 31 de março de 2020, desde as 9 horas da manhã, encerrando agora às 11h44, sobre o modelo andragógico de plano de aula, à luz das teorias de aprendizagem experiencial e expansiva, e a contar desta data,
o candidato terá um prazo máximo de 60 dias. Ela foi considerada aprovada e, a partir das arguições, né, sem alteração e apenas com modificações de aperfeiçoamento na versão final que vai constar na ata desta tese, que já foi assinada pelo grupo de professores. Então, Grazi, considere hoje você com a sua dissertação de mestrado aprovada. Eu, como orientadora, tenho muito orgulho de fazer parte disso, de ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento nesses 2 anos, você cumprindo toda a sua dedicação e ver o seu amadurecimento enquanto pesquisadora e como psicopedagoga, que agora, né, e como administradora, trabalhando também com uma visão bem interdisciplinar com a psicologia e com a pedagogia. Parabéns, meu amor. Parabéns. Então, você tem 60 dias para fazer as alterações de um documento conforme orientações e te dou a palavra se você quiser fazer alguma coisa. A professora Andressa mandou para você os documentos que você tem que assinar, tá bom? E parabéns por tudo aqui. Quer falar alguma coisa, Grazi? Eu gostaria só de agradecer à professora Patrícia e a todos os membros da banca pelas contribuições. Muito obrigada mesmo. Só tenho a agradecer a todos. Eu acho que teu microfone agora cansou, né, Grazi? Mas considero que você está agradecendo a todos e dou, então, por encerrada aqui a nossa banca. Muito obrigada a todos. Parabéns, agradeço Grazi. de coração o apoio do LED, ao João, ao Pinho, que proporcionaram esse apoio tecnológico para que essa banca fosse realizada e nos dando a segurança necessária. Agradecemos também a professora Andressa, em particular, e o técnico e professor, né, doutor Maurício, né, da administração, que também nos ajudou agora em todo o processo da assinatura eletrônica das atas e de todas as declarações. Agradecemos realmente essa experiência inovadora permitida pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e parabenizamos a aluna Graziela de ser a cobaia dessa nova experiência que esse momento, né, de transformação digital forçada, mas que nos traz. Muito obrigada a todos de coração. Muita saúde e segurança para todos nós nesse período. Parabéns, Graziela. Muito obrigada a todos. Parabéns, parabéns. Os documentos já estão no teu e-mail e da Patrícia, tá? Muito obrigada pela ajuda.